Olá, olha quem está ao meu lado é a nossa psicóloga, a doutora Esté Pereira, porque hoje nós vamos falar sobre fobia social. Você sabe o que é fobia social? Bom, você vai aprender junto comigo, porque a doutora está aqui para esclarecer tudo sobre fobia social para mim e para você. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Kelly? Doutora, então, eu já começo perguntando: fobia é diferente de ter medo? Totalmente, Kelly. Vamos lá, vamos conceituar o que é fobia, né? Quando a gente fala de medo, a gente está falando de uma sensação intensa em que o nosso cérebro ele acaba produzindo hormônios de defesa, né? Então a gente fica em sinal de alerta, o nosso corpo reage e esse medo ele sempre tem um motivo real. Quando a gente fala de fobia, não. Fobia é um medo irracional. Não existe um motivo real para você ter esse medo, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam falando erroneamente, né? Em geral, que, nossa, eu tenho fobia de tal coisa, né? E essa coisa, de repente, por exemplo, eu tenho fobia de ser assaltado. Não, assalto é um perigo real. Então, você tem medo de ser assaltado. A fobia, ela é um medo irracional, por exemplo. Quando você se expõe a pessoas numa palestra que você tenha que dar, você tem que se expor a essas pessoas estranhas ou não, ou conhecidas, você acaba desenvolvendo um medo exacerbado. E as tuas reações no corpo e emocionalmente são exageradas. E aí a gente está falando de fobia. Que no caso a gente vai adentrar agora sobre a questão da fobia social, né? Doutora, o que caracteriza essa fobia? A fobia social é esse medo em se expor, né, para pessoas. E aí esse medo ele pode estar envolvido tanto em eventos sociais quanto também no ambiente de trabalho. Ele é muito limitador. E aí a fobia social ela entra ou o transtorno de ansiedade social nesse campo dos transtornos de ansiedade, onde você manifesta no corpo e nas emoções e também no comportamento essas reações exageradas sobre esse convívio com as pessoas. Então, quem é fóbico social, muito geralmente, essa pessoa ela prefere estar mais em isolamento do que frente às outras pessoas. Doutora, e como identificar, né, os sinais, os sintomas de que você está aí passando por uma fobia social? Muito importante essa pergunta, né? Para que a gente também diferencie o medo da fobia. No medo, é claro que na hora do impacto, por exemplo, quando a gente citou a situação do assalto ou de um acidente de trânsito, por exemplo, você leva um choque, né? Por exemplo, bati em meu carro, levei um choque ali e eu tenho muito medo de ter sofrido alguma coisa a mais, de ter quebrado um osso. Quando a gente fala de um medo real, ele traz essas reações imediatas, mas a fobia sempre vem associada a um medo exagerado daquilo que não me dá risco nenhum. Por exemplo, né? Estou na faculdade, vou ter que apresentar um seminário, vou ter que apresentar um trabalho frente à turma. Pronto. Isso já vira em mim sintomas físicos, emocionais e comportamentais. E aí, quando a gente fala de sintoma físico, a gente está falando de todos aqueles que a crise de ansiedade traz para a gente também, né? Assim como tremores involuntários no corpo, quando a gente tem taquicardia, dor na cabeça, dor no abdômen, quando a gente tem vontade súbita de urinar, né? Porque quando a gente tem muito medo, a adrenalina está lá para cima, a gente acaba tentando expelir essas substâncias do corpo e aí é pela urina. Então dá aquela vontade súbita de urinar. E a fobia ela está sempre ligada em períodos, né? Por exemplo, quando você vai se expor a uma situação social, muitas vezes você tem um comportamento de evitação. Você não vai para um evento se você sabe que vai se expor. Então, essa evitação acaba te isolando um pouco mais do convívio das pessoas. Doutora, e como que a fobia social ela pode impactar na vida das pessoas? Totalmente, Kelly, porque assim, quando a gente fala de fobia e quando é uma fobia, por exemplo, de palestra, que você não vive dando palestra todo dia, a não ser que você seja um palestrante, né? Mas quando é uma fobia em que a pessoa no próprio ambiente de trabalho, numa reunião, não consegue levantar e falar o que ela pensa, ou levantar e falar sobre o que ela estudou para falar, ela trava, né? Porque existe um beta-bloqueador no cérebro que acaba que você não consegue falar nada. Então, quando ela começa a se limitar no ambiente de trabalho ou no ambiente acadêmico, ou mesmo nas relações entre amigos, né? Ela não consegue se expor, por exemplo, num restaurante, se ela for comer entre amigos, for comer com alguém, ela já fica ali com medo de ser julgada, que esse é o principal critério diagnóstico, né? Quando a pessoa ela não só sente um medo intenso do que é irracional, ela também sente medo de ser julgada, de ser envergonhada ali frente a outras pessoas. E aí, é claro que quando ela se expõe a isso,
cada vez que ela se expõe, esse medo vai ficando mais intenso e se ela não tiver um tratamento adequado, isso vira um quadro de fobia permanente. Doutora, é comum os adultos conviverem com essa condição sem saber? Ou existem adultos que conseguem identificar que realmente sofrem dessa fobia? E aproveitando também, para a senhora, depois que responder essa pergunta, falar sobre a questão do diagnóstico, né? Como que a gente pode estar realizando esse diagnóstico para descobrir de fato essa fobia? Claro, então existem muitos adultos, né, que acabam passando por isso e não sabem que é de fato um problema, um transtorno psicológico, no grupo da ansiedade. Então você olha para aquilo e muitas vezes você acha que é frescura porque a tua família disse que é, teus amigos disseram para você que é, e você acha assim, nossa, por que que eu não consigo? É limitador, né? E aí a fobia social, ela tem um agravante na questão do diagnóstico pelo seguinte: o paciente, muito provavelmente, ele não procure, a princípio, por conta desses rótulos, né, que a família, as redes de apoio, infelizmente, não sabem e acabam trazendo para ele de que, nossa, na nossa região, que a gente está na região norte, essa pessoa, ela é assim porque é daqui, né, é caboclo, né, sempre tem esses ditados populares que a gente acaba se apegando daqui da região norte e, na verdade, não é. Às vezes é uma limitação muito grande. É importante que a gente também diferencie timidez de fobia social, porque são coisas diferentes. E o diagnóstico ele é sempre feito por um profissional. Claro que a família, enquanto rede de apoio, vai trazer esses relatos, porque muito geralmente as pessoas se percebem como pessoas tímidas ou pessoas com medo social, mas quem identifica de fato é quem está ao redor. Fala, olha, essa pessoa ela é desse jeitinho que você está falando, né? E aí o diagnóstico é feito pelo profissional, pelos médicos, psiquiatras, neurologistas, se for criança, pelo pediatra e psicólogos também fazem esse diagnóstico. Doutora, bem importante que a senhora mencionou sobre a questão da timidez, né? Pode ser que existem muitas pessoas que estão agora nos assistindo com a fobia social, mas acabam achando que é apenas uma timidez. E aí, se você não buscar ajuda, você vai protelar e levar isso como timidez para o resto da vida, sendo que pode ser a fobia e pode ser resolvido, né? Inclusive, a gente vai falar sobre isso também, da questão do tratamento da fobia. Doutora, a gente tem perguntas aqui, a pergunta do telespectador, né? Vou ler aqui para vocês. Desde já quero agradecer aí a participação da dona Maria Eunice. E ela pergunta o seguinte, aliás, ela diz o seguinte: meu filho é muito tímido. Como posso identificar que essa timidez é normal ou devido a algum problema? Olha só, deu certinho aqui o que a gente estava falando. Importantíssimo, Maria Eunice, muito obrigada pela participação. Então, como é que é importante você identificar no teu filho, seja ele qual idade for, mas muito geralmente em criança e adolescente, se é timidez de fato ou se é uma fobia social, né? Quando a gente fala de diagnóstico, a gente é feita uma investigação com a família e com a criança, adolescente ou mesmo você, pessoa adulta, a família entra também. Esse diagnóstico ele é realizado através dessa entrevista clínica, onde a gente investiga desde quando você é assim. Porque quando a gente fala de fobia social e timidez, a gente está falando de questão genética e de fatores ambientais. Quando eu aprendo a ser assim, porque na minha família as pessoas são mais tímidas, né? Então a gente tem esses fatores genéticos e ambientais, mas é muito importante, Eunice, que você perceba se as reações dele diante dos eventos sociais, tem uma festinha de coleguinha para ir, ou na escola, ele manifesta reações exageradas de medo, né? Não quero ir de jeito nenhum, ele evita ir. Ou se ele for criança, a criança acaba falando que está com dor na barriga, está com dor na cabeça para não ir para a escola e não se expor, né? Dia de apresentação de trabalho, ela acaba inventando uma desculpinha, ou ela acaba mesmo sentindo aquilo para não ir. Então é importante verificar se isso de fato já acontece há muito tempo, se ele sente isso com frequência. Então a frequência e a intensidade é muito importante. Eu gostaria de também ressaltar que esse diagnóstico ele é feito diferente agora, pós-pandemia, porque antes nós tínhamos pessoas ansiosas, mas agora a gente tem pessoas ansiosas e fóbicas sociais, porque a questão do isolamento, todo mundo teve que ficar em casa sozinho e acabou desenvolvendo de alguma forma essa fobia social, por medo do vírus, né? Então, o vírus estava solto, ninguém tinha controle sobre isso, hoje a gente sabe que temos as vacinas, mas ainda tem casos de Covid, então muitas pessoas não conseguiram sair dessa fobia social e não conseguem sequer, por exemplo, ir para ambientes muito lotados sem usar a máscara que nós usamos por 2 anos seguidos. Então, depois da pandemia, isso ficou ainda mais intenso. Por isso que é importante as famílias ficarem de olho nas crianças, nos adolescentes e os adultos que se identificarem também buscar ajuda.
Doutora, vamos falar então de tratamento, né? Qual é o melhor método de tratamento para que as pessoas possam aí se curar dessa fobia social? A fobia social, por ser um transtorno de ansiedade considerado intenso, ela é tratada de forma combinada. O que, que é isso? Medicamento e terapia. Então, ela passa pelo psiquiatra e pelo psicólogo. O transtorno ele não responde se você só fizer um dos dois, né? Você não pode só tomar remédio ou só fazer terapia. Você precisa sim fazer os dois. Claro que a intensidade, como eu falei antes, vai te dar o melhor tratamento medicamentoso e a melhor conduta na psicoterapia é sempre para a fobia o enfrentamento, né? Que é a terapia cognitiva comportamental. Quando a gente fala de medo, é enfrentamento. Terapia de exposição, terapia cognitiva comportamental são as melhores formas de tratar. Doutora, então fica aqui mais um espaço, doutor Me Consulta, para que você possa deixar um recadinho aí para quem de fato possa estar passando por essa condição. E fica à vontade, doutora. Então, quando a gente fala de fobia, de medo, de transtornos ansiosos, é muito importante que você saiba que tem que tratar, porque ele afeta no teu dia a dia, né? Você não vai apenas sofrer isso em um evento específico. Você não vai conseguir, por exemplo, em algum momento ir ao supermercado, que são coisas básicas do teu dia a dia. Você não vai conseguir, por exemplo, ir a uma festa de aniversário de um familiar, né? Que é um evento necessário para que você conviva socialmente, ir a confraternizações do teu trabalho também. Dentro do ambiente de trabalho, você tem prejuízos muito significativos. Então, após a pandemia, nós tivemos um grande número de pessoas que acabaram desenvolvendo a fobia social. Então, vem para a terapia, que é totalmente possível. Nas técnicas cognitivas e comportamentais, eu te ensino a como controlar esse pensamento e como se expor da forma correta ao elemento fóbico, que no caso da fobia social são as pessoas, para que você tenha qualidade de vida. Doutora, olha, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo programa. Até o próximo. Gostaram da nossa entrevista com a nossa psicóloga, a doutora Esté Pereira? Muito esclarecedora, né? Eu tenho certeza que muitos aí que estão nos assistindo achavam que fobia era a mesma coisa que ter medo. Vocês viram que tem uma diferença gigantesca, né? Então, se você se identificou com esse tema, busque a nossa psicóloga, a doutora Esté Pereira, que ela está aqui não só para tirar as dúvidas de vocês, mas com certeza te levar a ajuda que você precisa.